que nos dá força para cumprir essa missão. Mas a imprensa brasileira, vocês têm um papel fundamental pela nossa democracia e pela nossa liberdade. Vocês sabem o que devem fazer. Eu acho que nós apresentamos aqui dispensa perguntas por parte da imprensa. Peço desculpa, mas dispensa a pergunta. Falta apenas o Anderson aqui, podia levantar um pouquinho só o Anderson, mas não mais que um minuto, né? Vai falar sobre extratos da Polícia Federal no tocante ao nosso sistema eleitoral, para a gente encerrar, então, essa nossa participação no dia de hoje. Pode. Com licença, presidente, corroborando aí as informações e a questão do voto auditável, eu acho importante a gente trazer à tona aqui alguns relatórios. O Tribunal Superior Eleitoral convidou a Polícia Federal para participar da análise do Código dos Sistemas Eleitorais das eleições desde o ano de 2016. A Polícia Federal foi convidada, os peritos da Polícia Federal, e aí acho importante dizer que são aqueles especialistas responsáveis pelas análises criminais e de crimes cometidos, crimes cibernéticos, esses profissionais, os peritos, emitiram algumas considerações e sugestões que eu acho importante a gente trazer aqui nesse momento para que a gente supere algumas dúvidas, aí, muito questionamento, muita coisa a respeito dessa questão das urnas eletrônicas, presidente. Então, eu vou ler algumas coisas aqui, algumas sugestões que a Polícia Federal deu, atendendo a esse convite do Tribunal Superior Eleitoral. Por exemplo, ela diz aqui que um dos fundamentos do sistema de votação é que o mesmo seja auditável em todas as suas etapas. Apesar de ser possível auditar a totalização dos boletins de urna, não é possível auditar de forma satisfatória o processo entre a votação do eleitor e a contabilização do voto no boletim de urna. Ela diz aqui que o registro digital do voto permite a totalização dos votos e comparação do boletim de urna, porém, não há como fazer correspondência entre o eleitor específico e o seu voto no RDV. Então, assim, essa é uma observação. Nós temos aqui ela dizendo ainda que, apesar de todo o investimento e a separação de ambientes, falando sobre as chaves de criptografia, as chaves de criptografia não são suficientemente bem protegidas. Um adversário com acesso ao cartão Compact Flash, gerado e tempo para realizar uma análise aprofundada, pode extrair as chaves do sistema de arquivos, decifrar o mesmo e obter as chaves privadas presentes dentro do sistema de arquivos. Este comprometimento é grave e possui potencial de minar a confiança de todo o sistema. Isso a Polícia Federal disse na análise no ano de 2016. No ano de 2018, como recomendações e considerações finais, dentro da eleição, dentro de um outro convite feito pelo TSE, ela diz assim: recomendamos que seja realizada uma revisão criteriosa na arquitetura de servidores web e de banco de dados do processo de totalização, enfatizando que a questão da segurança e a facilidade de gestão, no caso de migrar a arquitetura descentralizada dos TRS para a centralização no TSE. Ela questiona aqui o envio dos dados ao final desse questionamento. E faz ainda, presidente, para a gente encerrar aqui, uma recomendação que sejam evitados todos os esforços para que possa existir o voto impresso para fins de auditoria. Por mais confiável que sejam todas as pessoas envolvidas no processo do sistema eleitoral e por mais maduro que sejam os softwares, eles sempre possuirão possíveis vulnerabilidades e necessidades de aperfeiçoamento. Um software não basta ser seguro, ele precisa parecer seguro e transparente para o cidadão comum, sem conhecimentos tecnológicos. Um meio físico de auditar a segurança deste brilhante projeto nacional, que são os softwares do sistema eletrônico brasileiro, consiste em um fator que trará mais confiança da população neste processo e servirá como um meio mais seguro de auditoria do processo eletrônico de votação. Isso em 2018, presidente. 2019, outro convite do TSE, mais uma manifestação da Polícia Federal, e eu ressalto, as manifestações começaram em 2016, antes do governo do presidente Bolsonaro. O mesmo grupo diz aqui: o grupo acredita que a proteção aqui melhorada não suplanta a necessidade da impressão do voto, por conta do princípio da independência do software, 13, e a necessidade de auditoria entre o voto e a sua contagem no BU. Importante ressaltar que a impressão do voto não se confunde com o voto em cédula, nem gera comprovante para o eleitor, se tratando apenas
de um elemento de auditoria não eletrônico que possa ser cotado de forma independente ou mesmo estatística para validar um pleito, caso esse seja questionado. Exatamente tudo que foi falado, tudo que foi questionado, todas as dúvidas levantadas pelos eleitores, a Polícia Federal também analisou, presidente, da mesma forma, encaminhou, e o Tribunal Superior Eleitoral tem isso lá como sugestão da Polícia Federal para o aprimoramento do processo eleitoral brasileiro. Eu queria dizer isso. Tá. Para desfazer qualquer equívoco, né, eu sei 3 países que usam o voto eletrônico. Tem mais alguns poucos países que parte do seu território usam o voto eletrônico dessa forma. Mas muitos países, como tal o Paraguai, usa o voto eletrônico com a impressora do lado. E dizer que a Suprema Corte Alemã tornou inconstitucional esse tipo de votação que nós temos no Brasil atualmente, diferentemente da nossa Suprema Corte por lá de cá. E eu concluo e termino dizendo: voto impresso auditável e contagem pública dos votos é um instrumento de cidadania e paz social, garantia de paz e prosperidade, de harmonia entre os poderes. Nenhum poder é absoluto. Todos nós temos limites. O que o povo quer, e nós devemos atendê-lo, é exatamente um sistema de votação onde se possa ter a garantia de quem se votou, o voto vai para aquela pessoa. Assim nós conseguiremos, com toda certeza, uma paz no Brasil. Conseguiremos nos antecipar a possíveis problemas. E nós partiremos para a normalidade. Quer falar, alguém quer falar comigo, falar alguma coisa? Eu quero agradecer a presença da imprensa, de todos que estão nos assistindo agora, pedir a Deus que ilumine a todos nós, brasileiros, e que nós possamos realmente, através da nossa Constituição, através da transparência, garantir a nossa liberdade, a nossa democracia.